Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que havemos de receber? Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-se em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos hoje, nesta manhã de terça-feira, nesse dia em que nós celebramos o dia de São Bernardo. Nós estamos juntamente com São Bernardo nesse dia, meditando a Sagrada Escritura, meditando aí o Evangelho de Mateus. Hoje a liturgia, neste Evangelho, já começa com uma informação que nos deixa um pouco assustados. A gente percebe, após aquela passagem do jovem rico, nós vimos um complemento dela hoje, onde Jesus Cristo vai dizer que é muito difícil um rico herdar o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, nós ressaltarmos que nem todas as pessoas ricas são pessoas que não têm solidariedade. A gente vê muitos exemplos de pessoas que eram humildes, né, que eram muito simples, hoje se tornaram uma condição de vida melhor e ajudam o próximo, às vezes até tem uma ONG, né? Ou cria algum orfanato, alguma coisa assim. Então nem todos, mas uma grande maioria, como Jesus diz, uma grande maioria prefere a riqueza, que pertence a esse mundo, do que estar aliado a Deus, às coisas de Deus. Então, diante disso, Jesus ele é interrogado na seguinte pergunta: Mestre, a pergunta foi essa: Mestre, então quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Depois que Jesus fala isso, os discípulos perguntam: então, quem é que pode ser salvo? E Jesus responde: para os homens há empecilhos, mas para Deus nada é impossível. Então, para Deus, ninguém explica Deus. A misericórdia de Deus, quem vai se salvar? Né? Ninguém vai explicar isso. Mas Jesus, em contrapartida, responde ao questionário de Pedro. Pedro vai dizer: olha, mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Nós vamos herdar a vida eterna? Ou seja, o que será de nós amanhã? Deixamos tudo para te seguir. A resposta de Jesus vem em seguida dizer assim: meus irmãos e minhas irmãs, em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem sentar na sua glória, ao trono, todos vós que me seguis também sentarão. Jesus chega até a dizer que ao seu lado estarão reservados 12 tronos. Então os apóstolos ocupam um lugar também
ao lado de Jesus diante dessa leitura, né? Porque vós também terão 12 tronos para julgar a tribo de Israel, as 12 tribos de Israel. E o mais interessante dessa leitura é que Jesus vai dizer: todo aquele que deixar pai, deixar mãe, deixar irmãos, deixar talvez até a vida que seguia, que tinha, para seguir Jesus, esse receberá a herança eterna. Aqui, ó, esse receberá a vida eterna, a herança. Muitos serão, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Mas os últimos, aquele que for tocado pela palavra, aquele último irmãozinho que ouviu o evangelho, se convertendo, ele se torna o primeiro. E o primeiro, aquele que de fato que está anunciando, se torna o último. A estar com Jesus. Uma leitura muito significante, muito carregada de significado, onde nós também queremos alcançar esta graça de estar com Jesus. Este é a nossa meta, né? Esse é o nosso objetivo, estar com Jesus. Independentemente das situações, das provações, mas olhar para o alto e ter a perseverança desses apóstolos para estar com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia para você e até amanhã, se Deus quiser. Curta esse vídeo, comente, compartilhe e evangelize.